Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Giovanni Coelho. Estamos começando o programa Viva a Vida. E hoje, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre o tema inerrância bíblica, sobre a infalibilidade bíblica. E tenho aqui ao meu lado, junto comigo, meu companheiro de programa Viva a Vida, pastor Cláudio. Pastor, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, voltamos, né, pastor? Graças a Deus, né, Graças pastor? a Deus, né? Precisa ser uma bênção para nós e precisa ser uma bênção para quem vai assistir ao programa também, né, pastor? Esperamos isso, a nossa esperança é essa, né? É verdade. Pastor, como o senhor estava comentando aí, ficamos um tempo sem estar gravando o programa. Pela graça e misericórdia de Deus, estamos voltando agora. Que Deus nos dê graça, nos abençoe, que possamos gravar muitos outros programas. Muitos programas. Isso aqui é um canal, né? Isso aqui, quando eu era garoto, isso aqui era impensável, né? Hoje eu poderia fazer isso ao vivo, É é verdade. impressionante. Eu não sei como, porque eu não saberia, mas eu sei que pode, né? Temos que usar aquilo que está à disposição hoje, né? Os tempos são outros, né? Legal. E graças a Deus nesse sentido, né? Graças a Deus. Pastor, bom, nós separamos, né, aí o assunto sobre inerrância bíblica e vamos bater um papo sobre esse assunto. Vamos bater um papo, pastor. Você quer que eu leia o texto? Eu quero. Porque você está sem o texto. Porque o nosso texto, o texto de 2 Timóteo 3,16, na nossa tradução diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, etc. Agora, qual a impressão que você tem com essa tradução, pastor? Então, na versão corrigida, pastor, de 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Só a gente observando, aí no primeiro momento aí sobre o assunto, só a gente observando essas duas versões, apesar de ambas serem de uma mesma tradução, né, que é João Ferreira de Almeida, essa a minha está na versão corrigida, que o senhor fez a leitura. Eu li a corrigida, agora eu vou ler O senhor leu a atualizada. Eu li a corrigida? corrigida Ok, também. ok. Não, mas eu perguntei para você qual a impressão que pode dar a Tá. corrigida. Né? Então, a impressão que eu tenho que quando fala toda a escritura divinamente inspirada, Sim. fica no ar que ela não é toda inspirada, mas toda a que é inspirada, Sim. ela é proveitosa. Sim, sim. Né? Quer dizer, no meio de tudo isso, alguma coisa é divinamente inspirada. Exatamente. Tá certo. Então, a atualizada, aliás, você me alertou para isso hoje à tarde, né? A atualizada diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É melhor. Aliás, logo na hora que você ligou para mim, eu fui ver naquela grego interlinear lá que eu tenho, e a tradução da atualizada é mais próxima com o texto grego. Com o texto grego. Toda a escritura é inspirada por Deus. Aí não dá chance para aquela interpretação como dá na nossa, né? Toda a escritura divinamente inspirada, quer dizer, a parte dela que é divinamente inspirada é a palavra de Deus, mas poderia conter alguma coisa que não fosse a palavra de Deus. Né? Que é o que, na verdade, já em épocas passadas, se discutiu, até mais de uma forma mais, vamos dizer, mais incisa, né, sobre essa questão, né, da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Sim. Para quem, de repente, defenderia a ideia de que a Bíblia contém a palavra, ou seja, ela não é totalmente inspirada, os 66 livros não são todos eles inspirados, ou se eles são inspirados, existem conteúdos neles que de repente não seriam inspirados, essa discussão tomava como margem, esse versículo seria um dos que se tomaria como margem, né, para se defender. Mas, que nem o senhor falou, dentro do meu pensamento também a versão atualizada ela traz uma melhor ideia. Melhor, né? Ela é mais direta. Toda a escritura já está afirmando, por Deus, e acabou, né? Pastor, eu separei aqui um negócio que me pareceu muito interessante sobre esse assunto, que é o fato de as escrituras, se alguém não crê que a escritura é toda ela inspirada por Deus, nós temos um problema com Jesus. Porque Jesus testifica da Escritura e a Escritura testifica de Jesus. Eu até separei um monte de texto aqui. As Escrituras testificam de Jesus. Eu acho que esse texto de João 5,39, é o texto que fala... Deixa eu ver aqui. 5,39 é o que fala: examinais as Escrituras, porque
vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus falando, né? E tem outros textos que eu não vou citar. E tem também Jesus testificando da palavra. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Também tem um monte de textos que eu separei aqui. Mateus 22, 22? 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quer dizer, existe uma interatividade entre Jesus e as Escrituras. Duvidar das Escrituras é duvidar do próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia revela a autoridade de Jesus e Jesus revela a autoridade da palavra de Deus. De maneira que nós temos duas autoridades, poderíamos dizer dessa maneira, né, sobre a nossa vida. O Senhor Jesus e a palavra, que é o próprio Senhor Jesus. Aí talvez a gente, durante o programa, até vai falar. O que eu acho interessante nisso, pastor, que nem a gente está falando sobre questão disso, hoje existem muitos teólogos, alguns teólogos liberais, algumas pessoas que não creem na Bíblia, né? Por exemplo, ateus, ou pessoas que têm crenças em outras religiões e que se vê na Bíblia, de repente, alguns pontos que contraria aquilo que a pessoa tem por convicção, enfim. E as pessoas tentam desmoralizar a Escritura, dizendo que a Bíblia tem erros, que a Bíblia não é uma Bíblia confiável. Tanto é que o tema do nosso programa hoje é nisso, né? Posso acreditar na Bíblia, né? Falando sobre inerrância bíblica, posso acreditar na Bíblia? Então, esse é um ponto, né? A gente pode acreditar fiamente na Bíblia, existem erros nela, não existe. Existem alguns textos, por exemplo, que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, que demonstra uma aparente contradição. Como é que a gente pode resolver isso, pastor? Por exemplo, para quem está nos assistindo agora e de repente, ou de repente se vê em dúvida com relação a isso, ou de repente ainda que ele creia fiamente na Escritura, mas de repente diante de uma pessoa que o questione, como que nós podemos trabalhar isso aqui hoje, pastor, no programa? Nós temos alguns problemas se não cremos que a Bíblia é totalmente verdadeira. Um dos problemas é que eu falei agora há pouco, é que Jesus testifica dela. Sim. Quer dizer, eu acabo me tornando maior que Jesus quando eu desconfio do que Jesus está falando a respeito da palavra. Outra é que existem dois tipos de revelação que Deus deu ao homem. A revelação geral e a revelação especial, ou revelação verbal. Por que foi necessário haver revelação, em primeiro lugar? Porque o homem, com o pecado de Adão, recebendo o pecado de Adão em si mesmo, como está lá em Romanos 5,12, tá certo? O pecado passou a todos os homens. Nós perdemos o contato com Deus. Se o Senhor não se revela, o ser humano não vai a Deus jamais. Ou Deus se revela, ou nós estamos todos lascados, toda a raça humana. Então ele deu a revelação geral, que é a criação. E o texto de Romanos 1,20 fala justamente isso. As coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Tá certo? Só que, o final do versículo é terrível. Para que eles fiquem inexcusáveis. Quer dizer, o fato de haver uma revelação geral, a chamada revelação geral, que é a revelação através da criação, não mostra que há um Criador, mas não mostra quem o Criador é. Quer dizer, o ser humano vê a revelação, sabe que tem um Criador e acaba sendo condenado, para que eles fiquem inexcusáveis, não tem desculpa, eles não vão adorar esse Criador, porque eles não sabem quem é o Criador. Não, tem um Criador, realmente, olha só que coisa, mas quem é? Então a revelação verbal ou revelação especial, ela veio no sentido de suprir essa carência, esse gap, né? esse abismo entre o homem e Deus. Então, a Bíblia, se a Bíblia não é verdade, nós não temos a menor segurança de dizer que Deus é quem Ele é. Aliás, pastor, o senhor falando isso agora, até que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar o programa, a única forma como Deus se deu a conhecer, né, foi mediante a sua palavra. Mediante a que o senhor palavra. falou, a revelação natural, ela trouxe uma ideia, uma revelação acerca de que há um Criador. Há um Criador. Agora, esse conceito não é o suficiente para salvar o homem. Não né? salva. A não ser pela revelação espiritual. Pela revelação especial. Especial, exatamente. Quer dizer, no versículo 20, quando fala da criação, diz assim, para que eles fiquem inexcusáveis. Só que no verso 16, 1,16, diz assim,
porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Quer dizer, a criação é para perdição, vamos dizer assim. Sim. Você olhar a criação torna o homem mais culpado ainda, porque ele Exatamente. sabe que Não tem justificativa. Não tem justificativa, sabe que tem um Criador. Mas não sei como adorar esse Criador. Então foi necessário haver o Evangelho, que é exatamente isso aqui, A Escritura. a Escritura, para que pelo Evangelho você possa ser salvo. Quer dizer, a revelação especial, ela completa, podemos dizer dessa forma, ela aumenta a revelação que Deus fez de si mesmo ao homem, porque o objetivo desse livro, basicamente, é mostrar quem Deus é, Quem Deus é. e o que Ele faz. Basicamente é isso. É claro que tem de tudo aqui, né? Tem poesia, tem de tudo, fala sobre nós, fala sobre revelações humanas, fala todos os assuntos. Mas o livro foi escrito com um propósito maior de mostrar quem é Deus e o que Ele faz. Deus né? se revela pela sua palavra, na verdade, Pela né, sua pastor? palavra. Pastor, e o que eu acho legal comentar também é que quando a gente fala, por exemplo, que a Escritura ela é inspirada por Deus, é claro que nós estamos falando, né, pastor, sobre os originais, o texto original, né, sobre os autógrafos. Né? Então, os 66 livros dentro da originalidade, não sei se esse seria um termo correto, o senhor, que é o professor de português, me ajude por gentileza, mas os originais foram inspirados por Deus. Quando a gente fala que a Escritura ela é inspirada e que Deus usou de homens para que escrevesse, e na Escritura, muito embora fosse homens, sujeito a erros, mas a inspiração os isentou de cometer qualquer tipo de erro. Nós estamos falando única e exclusivamente dos textos originais, né? Aliás, você colocou na conversa aqui um termo que é importantíssimo, que é o tal da inspiração. Então, existem 3 conceitos na Bíblia que eu acho oportuno citar. O primeiro é a revelação. O que é a Bíblia? A Bíblia é um fruto da revelação que Deus deu aos homens que a escreveram e da inspiração que fez esses homens que a escreveram pegar a revelação e escrevê-la da forma como isso se tornou a palavra de Deus. Exato. Então Deus deu uma revelação, depois, então o escritor passou a ter conhecimento do fato. Aí depois da revelação, Deus os inspirou a escrever, para que a escrita correspondesse à palavra de Deus, sem que isso violentasse a forma de ser do escritor. Então todo mundo fala que o livro de Hebreus é escrito num grego brilhante, né? Você que lê grego fluentemente, né? O dia que eu for para a Grécia, eu vou levar você para você me ajudar lá. Fome a gente não passa. Fome não passa. Vamos ler, eu vou saber. Ler, a gente lê, né? Não sabe o que quer dizer, mas lê. Então, quer dizer, dizem que é um grego brilhante, diz que o livro de Atos também, né? Lucas escrevendo, é brilhante. Então, há diferentes qualidades de escrita. Quer dizer, Deus não anulou a qualidade do escritor, mas os inspirou para que quer a qualidade seja excelente, quer não seja, seja a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E o que eu acho legal é que o leitor da Escritura, diante disso, porque assim, quando a gente olha um texto, até queria falar um pouquinho sobre isso, comentar sobre isso, sobre alguns textos que aparentemente trazem contradições na Escritura, né? Eu penso que a primeira coisa que o leitor da Bíblia tem que fazer, pastor, quando ele se depara diante da Escritura, é entender que existe um distanciamento entre esse texto original, que hoje não existe mais, né? O que existe hoje são cópias de milhares de cópias dos textos originais, e posteriormente as traduções dessas cópias, né? Mas existe um distanciamento entre os textos originais e os dias de hoje que nós vivemos, né? Então existe um distanciamento cultural, porque a gente tem que entender uma outra cultura. Existe um distanciamento gramatical, que é o que o senhor acabou de citar. A Bíblia foi escrita em grego, em hebraico. O primeiro hebraico, se não estiver equivocado aqui, o hebraico que os 5 primeiros livros de Moisés, por exemplo, foi escrito, foi um hebraico consonantal, que não tinha nem vogais, né? Hoje o hebraico atual tem vogais, né? Ele tem vogais. Foi introduzido à medida que
foi introduzido as vogais. Mas na época, os primeiros textos bíblicos escritos em hebraico foram consonantal, não tinha vogal. Por isso que tem lá o tetragrama, que são as 4 Sim. letras referentes ao nome de Deus. Na verdade, existiam as vogais, mas eles não escreviam. Eram escritas apenas as consoantes, né? Enfim, então houve uma mudança gramatical, houve uma mudança geográfica, né? Nós não vivemos em Israel, nós não conhecemos os lugares, então a gente tem que considerar isso, que existe um distanciamento gramatical, cultural, de tempo realmente, né? De épocas, bom, enfim, de uma série de coisas. E quando o leitor vai ler a Escritura, é claro que é importante a gente frisar aqui de repente, que não necessariamente isso seja necessário para que ele, ao ler a Escritura, possa reconhecer Deus como Senhor e Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Uma simples e superficial leitura da Escritura vai mostrar ao leitor quem Deus é, quem Cristo é e o que Sim. Cristo fez na cruz. Sim. Mas à medida que nós queremos prosseguir em conhecer a Deus, né, pastor? E é isso que nós ensinamos, que à medida que você se converte e se entrega a Cristo, você tem que crescer em graça e em conhecimento. Então, é importante que o leitor considere tudo isso, né? Agora, esse assunto que você tocou agora, nesse assunto nós temos que considerar o seguinte: as imprecisões que nós podemos ver às vezes no texto, ou que alguém veja no texto, elas dizem respeito a nós do século XXI. É importante notar que quando o escritor escreveu, o primeiro leitor não notou essa incerteza. Então, quer dizer, esse é um dos problemas que nós temos até nos púlpitos hoje em dia. É verdade. Porque pega-se um texto e prega-se em cima do texto qualquer negócio, sem que se busque o sentido que o escritor quis dar ao texto, porque ele escreveu para que alguém lesse. Exatamente. E ele não escreveu para que Giovanni lesse, ele não escreveu para que Cláudio lesse, ele escreveu para que o vizinho lesse e tivesse temor de Deus, o vizinho dele. Então, essas imprecisões nós sentimos no século XXI. Mas há 30 séculos ou há 40 séculos não eram imprecisões do texto. Então, há de se levar em conta isso. Né? Pastor, eu estava ministrando agora há pouco no discipulado aqui na igreja e a gente falava exatamente sobre isso. Por exemplo, tem um texto, quando Jesus foi expulsar um demônio de uma pessoa e havia muitos demônios, e pergunta, qual é o seu nome? Aí fala, Legião é meu nome porque somos muitos, né? Muitas pessoas, por exemplo, nossa, Legião, era o nome do diabo, né? E às vezes até nomenclaturam como um dos demônios se chama de Legião, porque são vários demônios, enfim. Mas para quem ouviu essa palavra naquela época, sabia que era um termo exclusivo usado dentro do exército militar romano, que se referia a uma quantidade de soldados, sim, sim. mais exatamente 6.000 e poucos soldados. Então, quando a Bíblia fala que era legião, estava se referindo exatamente que eram muitos demônios, de repente tinha mais de 6.000 demônios, não sei, mas a referência era essa, né? Então, é importante que muitas palavras até hoje, que para nós são palavras desconhecidas, naquela época eram palavras muito usadas, muito comuns. Quer dizer, quem ouviu, entendeu. Entendeu. Então, a nossa preocupação é fazer uma chamada crítica, né, textual, que você vinha comentando aí antes do início do programa, fazer uma crítica que nos permita, que nos leve a, quando pregarmos a palavra, não cometermos desatino nenhum. Exatamente. Que nós mantenhamos intacto o sentido da palavra de Deus. Eu tenho sobre esse assunto aí, pastor, eu tenho até outro dia ministrei com uma pessoa aí, porque nós podemos usar, humanamente falando, as palavras da forma como a gente... Eu vou pegar uma palavra só, amor. Então, o amor, todo mundo sabe. Se perguntar para qualquer pessoa o que é amor, a pessoa vai dizer que é amor. Cada um tem a sua definição de amor. Acontece que, segundo a autoridade que as Escrituras têm, nós não podemos usar nenhuma palavra fora do sentido que a palavra tem na Bíblia. Porque senão vai ser um sentido puramente humano que não leva a lugar nenhum. Então eu estava ministrando justamente para essa pessoa, dizendo o seguinte, o que você está considerando que é amor, a Bíblia não considera amor. A Bíblia considera amor umas tantas coisas. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, amarás o teu próximo a ti mesmo, e outras tantas coisas. Mas isso que você está, uma determinada situação na vida da pessoa, eu falei, isso a Bíblia não chama de amor. Então, quer dizer, se você tira do contexto bíblico
palavras que estão na Bíblia, deixa de ser Bíblia. A Exatamente. palavra lá em 1 Pedro 4,11 diz assim: aquele que falar, fale segundo as palavras de Deus. Esse é o motivo, pastor, porque agora parece que a onda está passando já. Eu lamento que haja ondas na igreja, pastor, eu realmente lamento. Mas está passando a onda da zona de conforto. Já faz algum tempo que eu não ouço a tal da zona de conforto. Mas quando estava na crista da onda, essa zona de conforto, eu ficava doente. Eu queria enforcar uns 4. Por quê? Aonde está essa tal zona de conforto na Bíblia? Na Escritura, não tem. Aonde está? Tá certo? Quer dizer, hoje fala-se muito sobre liberar perdão. A palavra não fala para liberar perdão, a palavra fala para perdoar. A perdoar. Então, nós criamos termos, julgando que estamos ajudando a Escritura. A Escritura não precisa Que não disso. não são expressões bíblicas. Não são expressões bíblicas. Quer dizer, você torna a autoridade da razão humana maior do que a autoridade da própria palavra. A razão humana se vê no direito de acrescentar, de tirar, de fazer, de interpretar a seu bel prazer. Mas a Bíblia tem uma autoridade. Você não precisa ajudar a Bíblia. Ela é autossuficiente. Ela é né, autossuficiente. Aliás, existe uma expressão que diz assim que a Bíblia a si mesmo se explica. Né? A Escritura pela Escritura. A Escritura pela Escritura. Na Reforma eles usavam muito Eles essas... usavam muito isso, quer dizer... Foi um dos pontos discutidos e defendidos, né? E é uma coisa difícil da gente fazer, pastor, como pregadores que nós somos, é difícil fazer isso. Você pegar um texto qualquer e você vai ter que explicar esse texto a partir de outros textos. Exatamente. Às vezes você criar uma linha do tempo entre um texto e outro, para você explicar quando chegar aqui, por que você está dizendo isso, né? Porque Deus vem trazendo o negócio. Eu acho dificílimo fazer isso. Não sei se você tem Sim, claro. facilidade, mas eu tenho uma dificuldade terrível de fazer isso, né? Principalmente usar o Antigo Testamento, né? Usa-se de qualquer forma, né? Espiritualiza-se Tudo, né? tudo. É o que eu estava falando para o senhor aqui agora há pouco sobre o Legião, por exemplo. Geralmente, pelo fato da gente conhecer esse texto, que fala lá, era uma legião de demônios porque eram muitos. Todas as vezes que se usa o termo legião, automaticamente na mentalidade se pensa, o diabo, legião, são demônios. Mas existe um outro texto, aliás, até aqui em Mateus, deixa eu ver se eu não separei aqui, mas aqui em Mateus capítulo, só ver se eu acho aqui, pastor. Tava aqui, pastor, mas se não foi, a Escritura de vez em quando some o negócio. Se não fugiu. Se não fugiu, mas eu sei que daqui. Eu li para eles aqui agora há pouco. Oh, meu Deus, aqui, acho que está mais para trás aqui. Sumiu mesmo, tá vendo? Sumiu mesmo. Isso é mistério. Mistério. Isso é Deuteronômio 29:29. Né? Mas tá aqui, vai achar As aqui. coisas Né? encobertas Vai aparecer agora, pastor, aqui. Aqui, ó. Naquele contexto, Mateus 26, 53. Naquele contexto que eu citei, do endemoniado, legião ali estava se referindo a demônios. Mas aqui em Mateus 26, 53, quando Jesus está diante de Pilatos, né? Sim. Acho que é Pilatos. Aí é a hora que ele fala no 53, ó. Vou ler aqui do 52 aqui, ó. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Não, aqui está no momento que Jesus estava sendo preso, né? Aí Pedro foi querer se colocar lá, Jesus mandou ele abaixar a espada, e aí disse para ele assim: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, que ele não me daria 12 legiões de anjos, mais de 12 legiões de anjos? Então, uma legião se refere a 6.000 soldados de infantaria e 120 soldados da cavalaria. Então, seria um pouco mais de 6.000 soldados. Se refere, era um termo militar usado dentro do Império Romano. Quando, dentro do contexto do endemoniado, ele falou, olha, é uma legião, ou seja, tinha muitos demônios, talvez mais de 6.000 demônios. Mas aqui, nesse contexto, ele usa essa mesma palavra para se referir aos anjos. Então, eu não posso exclusivizar, estou certo nessa palavra? Sei lá, pastor, você tem direito. Amém. Eu não posso tornar exclusivo, vamos assim, melhor, tornar exclusivo a palavra legião, dizendo que é uma nomenclatura de um ser maligno, demônio. Verdade. Dentro de um outro contexto, ela se refere a anjos. Que nem fermento, né? Que nem fermento. Exatamente. Quando as pessoas falam de fermento, falam, está se referindo
fermento dos fariseus. dos fariseus. Então, a idolatria, a heresia, sempre alguma coisa maligna. Mas num outro contexto, Jesus usa esse termo para se referir ao reino, Para se referir que ao é como reino. um fermento que está crescendo, dilatando, Três né, medidas de fermentando. farinha, né, Exatamente. Então, Não, a gente muito precisa entender, é a interessante. hermenêutica, né, pastor? A gente precisa entender isso. Pastor, eu tenho, até ultimamente, eu até tenho falado isso para a igreja. Nós temos uma dificuldade tremenda de entender o que a palavra fala, é só pelo Espírito de Deus. Vou dar um exemplo muito fácil de entender. Aqui no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus se refere, 5:21, Jesus se refere a um dos 10 mandamentos, lá que está em Êxodo 20, né? Não matarás. 5:20? 5:21. É. Ouvistes que foi dito, não matarás. Agora, se eu pergunto para vocês, pergunto para a Adriana ali, que está ali atrás das câmeras ali, o que você entende por não matarás? Bom, não matarás é não matarás. Tá certo? Não vou matar o vizinho, não vou matar minha mulher, às vezes o cara tem vontade, mas não mata. Não vou matar. Isso é o não matarás para nós. Só que se você pegar do verso 22 ao verso 26, ninguém pensou em tudo isso que Jesus disse. Qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, qualquer que chamar seu irmão de raca, né, quer dizer, desprezível, né, qualquer que lhe chamar de louco, aí Deus assim, se trouxeres a tua oferta, lembra, tudo isso no contexto de não matarás. Quer dizer, o ser humano é um ser finito que recebe de Deus, que é um ser infinito, uma palavra. É evidente que nós temos uma deficiência terrível para entender. Se não é pelo Espírito Santo de Deus, a Deus. Aliás, isso que você estava comentando, que hoje muitas pessoas discutem se é verdade, a Bíblia não é verdade, a Bíblia foi escrita por homens também, coisa e tal. Se não é o Espírito Santo de Deus com um testemunho interno a convencer a pessoa, não há como nós convencermos. Além de realmente ser o que a pessoa está falando, quer dizer, a pessoa está certa, foi escrita por homens. E como você acabou de dizer, os autógrafos se perderam, quer dizer, nós estamos lendo a tradução da tradução da tradução da tradução. Se não há um testemunho do Espírito Santo de Deus, da segurança que as Escrituras dão, já era. Exatamente. Além da nossa dificuldade em entender o que um ser infinito fala. E o mais impressionante, pastor, só me permita terminar dessa forma, é que Jesus veio cumprir toda a lei, mas não como nós entendemos a lei. Ele veio cumprir como a lei é, de fato. Com toda a extensão e profundidade que ela tem. Clareza que... Na clareza de Deus. Exatamente. Não na nossa. Na hermenêutica de Deus, de não na Deus, nossa hermenêutica. Não na nossa hermenêutica. Exatamente. Né? Pastor, uma outra coisa, nosso tempo praticamente já foi, mas quando a gente pega, eu queria só falar rapidinho com o senhor aqui, resumidamente. A gente pega um texto de difícil interpretação, por exemplo. Que algumas pessoas, é importante a gente colocar isso, né? As pessoas às vezes olham um texto, que a gente estava falando sobre um texto aparentemente discutível, contraditório. O que a gente tem que se colocar em questão, né, pastor, nunca é que a Bíblia está contradizendo. E sim que eu que não tenho, no momento, o conhecimento o suficiente para conseguir harmonizar isso. A Bíblia, ela é harmoniosa em tudo, né? Ela harmoniza desde Gênesis, Apocalipse, em todos os textos, em todos os assuntos. Existe uma harmonização na Escritura. E esses textos que aparentemente são discutíveis ou são contraditórios, é importante, quem nos ouve agora, saber que a gente tem duas situações. Ou a gente diz, existe a contradição, então, consequentemente, eu estou afirmando que a Bíblia tem falhas, então ela é falível, e ela não é inerrante. Ou eu posso dizer que eu não tenho o conhecimento no momento suficiente para conseguir fazer essa harmonização e trabalhar esse texto. Nós, particularmente, né, pastor, preferimos trabalhar com a ideia de que temos um conhecimento insuficiente para fazer essa harmonização. Pastor, né? aqui você trouxe um livrinho aqui do R.C. Sproul, de quem eu gosto muito, e tem uma pregação do R.C. Sproul sobre Gálatas 3,13, sobre Jesus ter levado a maldição na cruz. A pregação dele é muito chocante, é impressionante essa pregação do R.C. Sproul. E num determinado momento, sobre aquele texto de Isaías 53, 10, agradou ao Pai moê-lo. Ele fala assim, irmãos, faz mais de 50 anos que eu estudo esse assunto. Eu não consigo entender como o Pai se agradou de moer o Filho. Como é que nós vamos entender isso?
Só na glória um dia, né? Não há como entender. Então, quer dizer, nós nos sujeitarmos à nossa miséria é uma coisa muito boa quando nós olhamos para a Bíblia. É muito bom a gente se reduzir ao ponto de dizer, Senhor, que Tu revelares, tudo bem. Que Tu não revelares, eu me coloco na minha ignorância e tudo bem. E é importante a gente entender que o que foi revelado, pastor, era o que era necessário para que nós pudéssemos conhecer a Deus. Exatamente. Né? É o que você falou. Qualquer um, por uma leitura superficial da Bíblia, chega à conclusão de que esse livro fala de Jesus e que Jesus é o Salvador. O Salvador. Basta, né? Basta, né? Amém. Glória a Deus, né, pastor? Foi o nosso tempo, estamos encerrando aqui. Glória a Deus, pastor, uma última palavra que o senhor tem a dizer aí referente à Bíblia. Creia na Bíblia, acredita na Bíblia, ela é confiável? Eu diria, para quem está nos ouvindo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Conheça a Escritura. Né? Conheça a Escritura. O Senhor Jesus Cristo falou, errais, não conhecendo as Escrituras. E nem o poder de Deus, que emana da própria Escritura. Amém. Né? Porque não há outro poder, não há outro conhecimento, não há nada. Alguém já falou o seguinte, outro dia até preguei isso, posso falar mais uma vez? Pode, claro. A hora que você estiver lá, cheio de cano saindo de você, cheio de aparelho ligado, Quase parando. Tem a sua mulher do lado, o filho, o neto, os amigos, todo mundo lá, e você mais para lá do que para cá. A hora que fizer pi, todo mundo lá. A hora que fizer assim, pi, todas as pessoas que estão do lado não vão valer nada. Nada. Só tem uma pessoa que vai ser importante nessa hora. Uhum. Ou Jesus está do seu lado nessa hora, ou você está perdido. Então, é melhor ler, é melhor extrair desse livro as verdades sobre o Salvador, porque, do contrário, a pessoa vai estar à mercê do seu próprio pecado quando morrer. Não vai ser bom, é melhor não. Amém. Pastor, obrigado mais uma vez, Deus abençoe. Delícia, né, pastor? Glória a Deus por tudo. Então é isso aí, nós estamos chegando ao final de mais um programa, falamos aí sobre a inerrância bíblica e com isso nós podemos afirmar para você e assegurar para você que você pode acreditar na Bíblia, ela é infalível, ela é inerrante, ela está isenta de erros, ela é a palavra inspirada por Deus e nela existe vida para você, amém? Não perca, né? Programa Viva a Vida. No próximo programa nós estaremos aí falando de outros assuntos aqui num bate-papo entre eu e o pastor Cláudio Rodrigues, com o objetivo de externar a você cada dia mais um pouco aí da palavra de Deus, para que juntos nós possamos crescer em graça e em conhecimento, amém? Então ficamos por aqui, Deus abençoe, programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim.